Neemias 3. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Ananeel. Os homens de Jericó construíram um trecho seguinte. Isacu, filho de Imri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asenaá. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Maremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os reparos, e ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta Gesana foi consertada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias de Gibeon e Jadon de Meronote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ouribes, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumafe, fez os reparos em frente da sua casa. E Atus, filho de Asabnéias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, repararam outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador de meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Versículo 17. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Enadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ézer, filho de Jesua, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho.
desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Henadad, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo, que viviam na colina de Ofel, fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecor repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, sempre rica, preciosa, graciosa a todos nós. Que em nome de Jesus nós possamos nessa noite sermos fortalecidos mais uma vez, acrescidos da tua doce presença, instruídos pelo Senhor, a conhecer a tua vontade, a tua verdade, para que o Senhor venha realmente nos dirigir, Senhor, a viver de acordo com o teu querer. Fala, Pai, aos nossos corações, não deixa que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira nessa noite, mas que sejamos transformados pelo Senhor, pelo poder da tua palavra e pelo agir do teu Santo Espírito. Pai amado, nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor e toda preocupação com as coisas lá fora. Nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora e pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito, teu lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, embora talvez no primeiro momento não pareça, nós estamos diante de um dos textos assim mais ricos da Bíblia, especialmente no que diz respeito às questões de liderança, né, que nós temos falado que o livro de Neemias tem tanta coisa rica para nós acerca de questões de liderança, de uma forma geral, né, não apenas de liderança de igreja, né, mas todos nós em algum momento estamos colocados em uma posição de liderança, quer seja com a família, com os filhos, às vezes no trabalho, né, e outras questões que podem surgir, né, e o próprio ambiente da igreja também. Então esse texto aqui para nós é muito rico, é muito cheio de orientações, instruções que a gente, de fato, elas não parecem estar aqui tão presentes, né? E essas verdades elas têm que ser pinceladas ali, buscadas no texto, são reveladas pelo Senhor. Temos a graça de que o Senhor revela e mostra isso, né, a homens fiéis, tementes a Ele, que estudam a palavra, né? Então, quando nós vamos ler, estudar e buscamos autores que já se debruçaram sobre esses textos, né, a gente acaba ficando maravilhado, porque realmente às vezes a gente
lendo assim no primeiro momento, a gente não consegue perceber tamanha riqueza. Então, glória a Deus, porque capacita e instrui esses homens, né, que escrevem livros e que fazem com que a gente possa realmente conhecer essas verdades da palavra de Deus. O que nós vamos ver aqui, né, o que nós acabamos de ler, nesses 32 versículos, é justamente a distribuição do trabalho que Neemias fez com o povo para que pudesse ser iniciada a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém e as portas também da cidade. No capítulo 2, nós vimos lá no versículo... Nós vimos a inspeção dos muros, e aí quando chegamos no versículo 16, achei aqui, o texto diz: os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais, aos outros que iriam realizar a obra. Aí o versículo 17 nos diz: então eu lhes disse. Aí agora é o momento que Neemias abre para eles o que ele tinha visto e qual era o plano. Então ele diz: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. E aí ele chama o povo: venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E a resposta do povo foi: sim, vamos começar a reconstrução. E o texto diz que eles se encheram de coragem para a realização desse projeto, né? Então, tendo isso acontecido, Neemias começa a distribuir os trabalhos, né? Mobiliza o povo. Nós vamos ver um grande mutirão aqui, né? Pessoas reunidas para executar esse trabalho, e Neemias liderando esse povo, designando outros, vamos ver daqui a pouco, outros líderes debaixo ali da sua liderança, que vão instruir também esse povo, que vão ajudar, direcionar para que as coisas aconteçam. E talvez, meus irmãos, esse seja o grande trunfo de uma liderança: conduzir realmente, ou conseguir conduzir realmente as pessoas a executar o trabalho que tem que ser feito. Na verdade, essa é a grande diferença entre alguém que realmente lidera daqueles que apenas estão ocupando a posição que seria uma posição de liderança. Então, liderança não é a posição, não é o cargo, mas é de fato conseguir exercer essa condução sobre as pessoas. Aqui compreende a visão que o líder tem, né, as suas pretensões, mas também compreende aqui a sua condução, a inspiração que ele consegue fazer a trazer às pessoas. E é isso que nós vamos ver aqui em Neemias ao longo desse texto aqui. Tem algumas expressões que são bem marcantes aí, que elas podem variar um pouquinho de versão para versão da Bíblia. 3 pelo menos delas aqui são bem destacadas. A primeira expressão é junto a eles, a segunda, ou junto a ele, a segunda expressão é depois dele, e a terceira expressão é entre ele. Então a gente vai ver sempre essa questão de como as pessoas estavam ali sendo concatenadas, ligadas umas às outras ali por meio do trabalho, né? Ou estavam junto a alguém, ou estavam depois de alguém, ou estavam entre alguém. Então nós vamos ver isso aqui bastante nesse texto. Outra coisa que nós vemos aqui de uma forma bem marcante é que são pessoas bem diferentes, profissões diferentes, de níveis culturais diferentes também. Então há uma grande diversidade de pessoas aqui, o que nos mostra que um bom trabalho, para que seja executado, ele não pode contar com apenas um tipo de pessoa, né? Que assiste futebol, por exemplo, né, gosta de futebol, sabe quanto um time sofre quando ele tem um bom jogador ou alguns bons jogadores em algumas posições, mas você não consegue ter um conjunto. Tem um time na história que foi bem marcante, assim, né? Que era o Real Madrid dos Galácticos, que tinha um super ataque, era Ronaldo, Fenômeno, tinha David Beckham,
aí tinha o Raul, aí era um tipo super time assim, de ataque, mas tinha uma defesa muito frágil. Então eles não conseguiram ser tão bons quanto poderiam, porque investiram muito no ataque, mas os zagueiros, eu acho que levaram os zagueiros do Sampaio Corrêa e aí não deu certo, né? Não foi muito bom assim quanto poderia ser. Então essa é uma outra questão, né? Pessoas aqui diversas fazendo o trabalho, e é outro aspecto que nós vamos ver aqui nesse texto hoje, né? Vamos encontrar apenas em um momento aqui uma discordância em relação a Neemias, e vamos entender também isso aqui hoje, que faz parte do trabalho, não há como você ser unânime. E um outro aspecto que é interessante de nós notarmos aqui, relembrando os capítulos anteriores, é que Neemias estava em um outro lugar, bem distante de Jerusalém. Mas essas pessoas aqui, ao que o contexto bíblico aqui nos mostra, estavam todas lá. E o trabalho será executado com essas pessoas que estavam lá. E aí fica uma pergunta: por que o trabalho não foi feito antes, se essas pessoas estavam lá? Se eram as mesmas pessoas que habitavam em Jerusalém, foi preciso alguém ir até Neemias, completamente preocupado, sem saber como resolver o problema, mas eram as mesmas pessoas que estavam lá. Só que não aconteceu a reconstrução. Até que Neemias vem e vai conseguir aqui, também dentro dos aspectos que nós já enxergamos, né, no culto passado, e Neemias vai conseguir agora conduzir essas pessoas. Então estavam todos lá, mas faltava uma liderança que conduzisse. E é algo que talvez nós já possamos começar por aqui a pensar em algumas coisas. Às vezes você tem habilidades, às vezes na igreja, família, trabalho, né, os vários ambientes que a gente frequenta, a gente tem pessoas ali que têm habilidades, que têm capacidades, que podem ser encorajadas, mas às vezes falta uma liderança realmente que consiga conduzir. Um problema, por exemplo, que você encontra nas empresas, uma empresa que trabalha, que tenha vendas, por exemplo. Aí você tem lá um super vendedor. Aí ele vende bem, bate meta, é muito bom naquilo ali. Aí porque ele vende muito bem, consegue bater muito bem as suas metas, aí alguém tem a brilhante ideia de dizer assim: olha, você agora vai ser promovido e você vai virar gestor. Só que ele é um bom vendedor, mas ele não tem habilidade de gestão. Ele não consegue ser um gerente, não consegue ser um líder, não consegue conduzir uma equipe, ele não tem essa habilidade. A habilidade dele é vender. Aí alguém tem a brilhante ideia de dizer assim: agora você vai ser o gerente, você que vai conduzir. E muitas vezes, isso é perceptível em muitos lugares, às vezes você tem uma dificuldade agora com a equipe, porque aquele que era um bom vendedor, ele não é um bom gestor. Ele não consegue liderar, não consegue conduzir, não consegue mobilizar, ele não tem olhar estratégico sobre as coisas. Então, nós vamos perceber também que é importante essa percepção sobre quem ocupa determinado lugar. É importante até para nós podermos entender isso, porque às vezes a gente pode ter essa percepção em alguns momentos da vida da gente, ou em alguns ambientes que a gente frequente, que a gente possa pensar assim: eu sou muito bom em determinada coisa, então necessariamente eu já deveria ser o que lidera, o que coordena, o que vai gerir, e não necessariamente isso é uma verdade. É importante para nós, né, que possamos nos perguntar: será que se eu tenho habilidade de gestão, será que eu consigo conduzir uma equipe? Será que eu tenho um olhar estratégico? Será que eu vou conseguir mobilizar as pessoas? Então aqui a gente já vê isso de cara. Eram as mesmas pessoas que estavam lá e estava tudo parado e destruído. Com eles, não apenas não se estava fazendo, estava se deteriorando a cidade. Agora, com essas mesmas pessoas, mas com a presença de um líder,
a cidade vai ser reconstruída, os muros vão ser reconstruídos e as portas colocadas no lugar. Então esse aspecto aqui, ele é de cara já um aspecto muito importante. Aqui nós vamos observar, de uma forma geral no texto, 4 princípios. Princípios esses que são princípios que vamos considerar que eles fazem ou devem ser usados, exercidos para que um trabalho seja bem sucedido. E aí de cara eu já quero dizer para você, a gente vai falar muito aqui desses aspectos de liderança, que é o que o texto nos mostra hoje. E aí talvez você olhe para isso, e você possa ter primeiro uma percepção. O meu líder, e aí mais uma vez, eu não estou falando só do ambiente de igreja, você pode dizer assim, mas meu líder ele não tem todo esse checklist aqui, então ele não é um bom líder. Então aqui são várias coisas que são muito importantes, todas elas, se você tiver todas no mesmo lugar, você vai ter o sucesso, que Neemias está tendo aqui, certamente. Porém, somos humanos, temos dificuldades, muitas vezes estamos em aprimoramento, então é importante entender isso também. Em determinado aspecto, as pessoas estão melhorando, estão buscando melhorar. Então, nós não podemos ser também cruéis. Por outro lado, nós precisamos considerar todas essas coisas para nós mesmos. O que eu posso melhorar? Tem várias coisas aqui e que, enquanto eu lia o texto e refletia sobre isso para pregar aqui hoje à noite, eu pensava, olha, isso aqui eu tenho que melhorar, isso aqui eu ainda não tenho, isso aqui eu preciso buscar, eu tenho que orar sobre isso, eu tenho que desenvolver isso melhor. Então são várias questões aqui que nós precisamos refletir, antes de tudo, para que nós mesmos possamos ser aperfeiçoados. E que bom, meus irmãos, que a palavra de Deus então nos traz esse direcionamento, tá? Então, para que um trabalho seja bem sucedido, o primeiro princípio que nós vamos encontrar é o princípio da coordenação. Coordenação. Nós vamos encontrar aqui nesse texto Neemias trabalhando esse princípio da coordenação. Dentro desse princípio da coordenação, nós temos alguns aspectos que são importantes. O primeiro é um até que nós já vimos nos cultos passados. Neemias, ele não apenas está inconformado diante de toda essa problemática. Ele não está apenas olhando para todo esse caos e se mostrando alguém que está ali chateado com a situação. Neemias vai ser alguém que vai propor solução para transformar aquilo que é caótico em algo bom. Então, basicamente, meus irmãos, a gente tem no meio de um grupo em geral, pessoas que vão causar o problema, pessoas que vão olhar o problema, mas não vão propor solução, e pessoas que vão olhar o problema, mas que vão buscar solucionar. E Neemias é exatamente esse homem que vai olhar para aquilo ali, vai ficar inconformado e vai tentar solucionar, vai buscar soluções. A situação lá no Rio Grande do Sul agora está lá, caótico, precisando de tudo. Vai ter gente que vai estar ali se dispondo a ajudar, a fazer o que for possível. Nós não podemos abraçar tudo e resolver tudo de uma vez. Mas alguém vai dizer assim, olha, mas eu vou encostar na casa dessa senhorinha aqui, eu vou ajudar ela a limpar a casa até ficar tudo limpo. Então, propôs uma solução, buscou ajudar. Enquanto há outros que vão ficar apenas reclamando na internet, vão colocar a culpa nos outros, mas não vão buscar ajudar, ou vão atrapalhar. A gente viu aí, ao longo desses dias, até cenas de atrapalho, de órgãos do governo atrapalhando, até certo ponto, aquilo que estava sendo feito. Então, não deve ser essa a nossa proposta. Então, diante de um problema, nós precisamos olhar e buscar a solução. Então, eu tinha um professor de matemática, ele falava assim, em vez da problemática, vamos atrás da solucionática. Olha para o problema, mas não vamos ficar abraçados ali com o problema, amando o problema. Nós vamos buscar, então, a solução. Então, dentro desse aspecto da coordenação, nós vamos ter que olhar para os problemas, ficar inconformados e, assim como Neemias, buscar, tentar a solução.
Esse monte de gente que estava lá em Jerusalém não buscou solucionar. Neemias vai, inspeciona a cidade e vai propor solução para aquele problema, para restaurar a cidade. Bom, um outro aspecto aqui dentro desse princípio da coordenação é colocar as pessoas certas no lugar certo. Não vou reler todo o texto aqui, mas pelo menos aí dos versículos 2 a 15, né, nós vamos ver várias vezes ali, junto a ele, ao seu lado, junto a ele. O que Neemias estava fazendo? Coordenou essas equipes. Aqui são pelo menos 38 equipes posicionadas aqui. E coordenou de acordo com alguns aspectos que ele considerou importantes. Alguns nós vamos ver daqui a pouco. Foi colocando então as pessoas certas no lugar certo. E isso, meus irmãos, então é fundamental. O líder precisa ter essa visão. Qual a pessoa certa no lugar certo? Então, quando alguém, por exemplo, coloca uma pessoa para fazer determinado trabalho apenas pela amizade, sem considerar se aquela pessoa está realmente fazendo aquilo que ela deveria fazer ou que tem habilidade para fazer, provavelmente está fadada ao fracasso. Empresas, por exemplo, que às vezes a pessoa vai lá e começa a colocar os parentes para trabalhar, só para arranjar um lugar para o parente, né? Aí vai com parente aqui, outro parente aqui, outro parente aqui. E muitas vezes dá errado. Eu tenho um cliente que ele tem vários comércios lá no Anjo da Guarda, do nível do Félix, assim, mais ou menos, né? São 3, 4, 5, 6 pontos lá que ele tem. E aí uma vez ele me levou para dar uma volta e olhar lá os comércios, os galpões dele. Aí ele falou assim: Daniel, aqui eu tinha botado um irmão meu para trabalhar, aqui eu tinha botado outro irmão meu para trabalhar. Botei a empresa no nome deles e disse assim: ó, toma conta disso aí para vocês terem o que vocês tirar o dinheiro de vocês. Aí os caras começaram a tentar gerir o negócio, não deu certo. Aí estava quebrando as empresas. Aí o que ele fez? Tomou de volta e contratou os caras só para fazer algum trabalho lá, só para eles terem uma rendinha. Mas não deu certo, porque ele simplesmente entregou para pessoas que não estavam prontas, não estavam aptas, não estavam capacitadas para aquilo ali. Então, entender isso. As pessoas têm que ser as pessoas certas no lugar certo. Na verdade, a pessoa só vai ser a pessoa certa se ela estiver no lugar certo. Um bom mestre não necessariamente vai ser um bom pastor. Às vezes ele não vai ter todas as habilidades que o pastoreio exige, embora seja um bom mestre, e embora o pastoreio exija que o pastor esteja apto a ensinar segundo a palavra de Deus. Mas de repente essa pessoa ela tem uma habilidade de ensino, mas ela não tem habilidade para dar uma instrução, conselho, não consegue ser uma pessoa próxima. Então, habilidades, meus irmãos, que nós temos, certamente todos nós temos, e temos muitas, e podemos desenvolver outras. Agora, será que a gente está na posição certa? Será que a gente está na posição adequada? Eu falei agora há pouco, de repente, estar na posição de liderança não é tão bom assim. Estar um pouco abaixo e a outra pessoa na liderança, às vezes vai fazer com que você se desenvolva mais. Então tudo isso deve ser pensado, e a liderança precisa considerar isso. Eu não estou dizendo com isso que nós não podemos ser desenvolvidos no nosso trabalho, ou que todo líder chegou lá e ele já chega pronto. O líder ele também é desenvolvido. Agora, até saber se essa pessoa está ali numa posição que ela vai se desenvolver, é importante para nós. Isso vale para casa também. Às vezes se quer exigir dos filhos, do marido, da esposa, que se faça e faça bem feito alguma coisa que a pessoa não consegue, a pessoa não se dá bem, a pessoa não tem habilidade para aquilo ali. Então isso deve ser considerado, deve ser respeitado. Uma casa onde isso é considerado, você tem menos conflitos, por exemplo.
sei lá, a esposa, ela, não curte muito a parte de lavar a roupa. Aí você vai dizer assim, mas ela tem que lavar roupa porque é a mulher. De repente o homem consegue fazer com certa habilidade, não se sente mal em fazer aquilo ali, e o que custa fazer e tomar essa responsabilidade? Desde que todos saiam bem. Aí aquela que cozinha, né? Geralmente a mulher cozinha melhor, ela vai e toma aquela posição, ela vai e ela cozinha. A outra vai, lava as roupas. E aí você consegue, então, gerir, as coisas fluem de uma maneira melhor. Então isso é muito importante, meus irmãos, para vários aspectos da nossa vida. Para a igreja, então, nem se fala. Então é importante que se possa ter esse entendimento, pessoas certas no lugar certo. Outro aspecto aqui ainda, dentro desse princípio da coordenação, é trabalhar em harmonia com os demais. Então a gente não está vendo aqui, o texto não nos mostra que essas pessoas estão ali, parece que atrapalhadas, uns ali indo por cima do outro, descoordenados, brigando. Não, eles estão trabalhando ali de fato em unidade, cada um fazendo ali, ocupando o seu papel, mas todos ali observando que há um interesse maior, um interesse de todos. Isso então também é fundamental, que as pessoas possam estar verdadeiramente trabalhando em harmonia. Às vezes o que se observa são pessoas que com milindres, com brigas. Por que fulano faz isso? Por que esse que tem que estar ali? Por que esse tem que fazer assado? E a gente tem que pensar sobre isso. Será que a gente está fazendo o que nós temos as mãos para fazer e fazendo bem feito? E fazendo de tal forma que isso possa contribuir com os outros? É muito importante que isso seja assim. Então, eu não sei mexer no som. Então, se precisar que eu coordene o som, vai ficar muito difícil. Mas se alguém chegar aqui, mexer, ajustar, ficar bem feito, e aí quando eu pegar o microfone para pregar, quando o louvor pegar aqui os instrumentos para tocar, e as coisas saírem bem, isso vai ser muito importante. Há muitas pessoas que fazem trabalhos de bastidores. Esse trabalho é muito importante. Cada trabalho é importante. Assim como a própria palavra nos aponta para a igreja como um corpo. O corpo é feito de vários membros e vários órgãos, vários tecidos, e eles precisam funcionar de maneira harmoniosa. E a palavra nos mostra que quando um membro sofre, os outros sofrem também. Os outros sofrem junto com ele. Eu tenho problema de coluna, né? Acho que dá para perceber. E aí fiz uma consulta uns tempos atrás, pouco tempo atrás, na verdade. Aí o médico estava falando assim, Daniel, tem a possibilidade de fazer a cirurgia. A cirurgia é um pouco semelhante com a que a dona Rosiane fez, só que maior. Aí falou, tem a possibilidade de fazer a cirurgia. Ele falou, só que é uma cirurgia grande, né? Então a gente tem que considerar isso muito bem para chegar lá, porque não é tipo assim, foi lá, costurou, botou no lugar, no outro dia tu está bem. Ele falou assim, olha, você tem uma necessidade que hoje o teu corpo se compensa há muitos anos. Então o meu corpo e vários órgãos, musculatura minha, tudo foi se ajustando por conta dos problemas que eu tenho para que eu consiga me manter minimamente bem. E aí na hora que fizer essa correção, segundo o médico, ele falou, o corpo vai ter que se reajustar todo. E aí você vai sofrer, ainda por um tempo, com dores, até o corpo ser recolocado no lugar. Veja como é interessante. O problema de uma parte do corpo exige do restante do corpo e de várias outras partes do corpo, a tal ponto que, ainda que esse se ajuste de uma forma de correção, todo o restante do corpo vai ter que se reajustar para voltar a fazer o que, vamos dizer assim, deveria estar fazendo da maneira adequada. Então, só um exemplo aqui para você ver como funciona tudo aquilo que a gente está inserido e que precisa da participação do grupo.
Uma coisa que eu costumo falar, né, com muito temor, de fato, é que Deus não é doido. Quando Ele coloca uma igreja, né, com uma igreja erguida, quando nós temos aqui 100 membros, 100 membros, certamente que Deus colocou aqui pessoas o suficiente para aquilo que nós precisamos para uma igreja com 100 membros. Uma igreja que tem 1.000, 2.000, 4.000 membros, certamente que Deus colocou ali as pessoas adequadas para aquilo que aquela igreja precisa. E o que devemos fazer então é, se cada um puder fazer e fizer de fato aquilo que deveria estar fazendo, não vai ser pesado para ninguém. Todo mundo vai conseguir se desenvolver. As pessoas que vão chegar vão ser acolhidas, vão ser ensinadas, vão ser instruídas, vão ser discipuladas. Por quê? Porque cada um vai cumprir o seu papel. Então é fundamental também dentro desse aspecto, esse trabalho em harmonia. Outro aspecto aqui dentro ainda dessa questão da coordenação é precisamos aproveitar as facilidades. Aqui nós vimos no texto também alguma coisa como algum estava fazendo na frente da sua casa, na frente da sua morada. Nós vimos isso aqui em vários versículos. O que Neemias fez? Alguns homens Neemias pegou e os utilizou próximos à sua casa. Para quê? Para que pudesse aproveitar a facilidade que teria dessas pessoas estarem ali trabalhando na frente da sua casa. Então aqueles que estavam mais próximos a determinadas regiões dos muros foram aproveitadas ali naquele lugar. Com isso, várias coisas melhoraram, como por exemplo, essas pessoas estavam mais próximas da sua família. Eles conseguiam dar mais apoio à sua família. No momento de alimentação, eles estavam mais próximos da sua casa. Se seus filhos tinham alguma necessidade, eles estavam próximos de lá. Eles gastavam menos tempo, eles não tinham que atravessar a cidade para chegar num outro lugar muito distante para conseguir trabalhar. Então, tudo isso, meus irmãos, é observar as facilidades. Às vezes eu vejo, trabalha muito tempo com habitação, né, assim, contratos habitacionais. Às vezes a pessoa, exemplo, né, mora aqui no bairro de Faixa, aí comprou um imóvel lá no Maracanã. Não, porque é mais barato, é mais em conta. Tá, tem tudo isso. Agora, onde é que está a sua vida? Para onde você trabalha? Onde estão os seus outros familiares que você vai precisar? Eu já vi muita gente se arrepender. Muita gente. Por quê? Porque, sei lá, você cresceu, por exemplo, aqui no bairro. E se você não está disposto realmente a mudar completamente a sua vida para outro lugar, você vai sentir. Eu passei um tempo da minha vida, por exemplo, que eu trabalhava em São José de Ribamar. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu morava no Monte Castelo. E aí comecei a voltar todo dia, dar mais de 1 hora de trânsito, comecei a achar muito cansativo. Aí o que eu fiz? A gente conseguiu se mudar, eu fui morar no Coafuma, que era mais ou menos metade do caminho para São José de Ribamar. Aí o que eu fiz? Não satisfeito, arranjei um curso no Monte Castelo, próximo da casa que eu morava, 3 vezes por semana à noite. E aí o que eu fazia? Saía do Coafuma, deixava os meninos de Aracati na escola, 7h30 da manhã, aí ia para São José de Ribamar, voltava no final do dia, 6h30, já quase 7 horas, quando dava para passar em casa, era só para pegá-los e ir de noite para a igreja, para o curso, que era na época tudo no Monte Castelo, e voltava para casa 10 horas da noite. Gente, um período assim, caótico no sentido de saúde. Vivia cansado, vivia pedindo para Deus: Senhor, me tira daqui que eu não aguento mais. Sabe um lugar que eu não conseguia achar um dia da minha vida que era perto? Que as pessoas dizem assim: não, depois você acostuma. Não acostuma. Todo dia eu achava longe. Foram os 2 dias que eu quase tive acidente. Vindo cansado do serviço, de beliscar meio fio e sair corrigindo o carro ali naquele Araçagi, que tem pouco acidente ali, né? Deus me livrou algumas vezes lá. Uma vez ainda bati o carro, fui ousado, né? Fui almoçar em casa, aí aquele sono do almoço, voltando pro serviço,
Aí eu dei aquela pescada, aí bati na traseira do caminhão. Aí o cara do caminhão só me olhou, né? Caminhão, coisa, a gente fica com prejuízo, tive um prejuizão lá no carro. Então, foi uma coisa que eu passei a considerar, depois que eu consegui vir de lá, eu sempre voltei a considerar na minha vida logística, né? Que a gente chama. Sempre considerei logística. Cara, você poder descansar, poder dormir um pouco mais adequado, poder estar próximo da casa das pessoas que você vai visitar com frequência, próximo da igreja. Conseguir fazer essa logística é muito importante. É claro, não vai ter a perfeição, mas considere isso. Considere isso para a sua vida. Neemias fez isso aqui no trabalho. No trabalho também é importante. Considerar como é que nós vamos ter mais facilidade, como é que vai ser um pouco mais tranquilo para trabalhar. E aí Neemias então considera isso e consegue colocar as pessoas ali mais próximas dos seus locais ali de moradia. Assim ele consegue eficiência, ele conseguiu um tempo mais rápido para o trabalho terminar, fora as outras questões, né? Um povo motivado e tantas outras coisas que nós vamos ver ainda pela frente até chegar à conclusão. Só que eles conseguem reconstruir tudo em tempo recorde. Então certamente isso aqui fez toda a diferença ali nesse trabalho. E o último aspecto aqui do princípio da coordenação, que é o maior, que está aqui resumido nos outros, trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Gente, trabalho em equipe é básico do básico. É tão básico que qualquer empresa estão sempre aí atrás, né? E aí eles colocam como critério que você saiba trabalhar em equipe. E é claro que todo mundo que vai para a entrevista diz que sabe trabalhar em equipe. Porque eles sempre vão querer alguém que trabalhe em equipe, né? Mas, independente, né, disso, e eu espero que todo mundo aqui seja crente e não minta na entrevista, independente disso, é fundamental que nós possamos ter essa percepção. A gente vai precisar trabalhar em equipe. Eu sempre fui muito individualista, mas é uma coisa que eu tive que marretar na minha cabeça. Eu tenho que saber trabalhar com as pessoas. Eu era aquele que trabalha em equipe da escola, 4, 5 pessoas. Eu falava, eu faço, dou só um pedaço de vocês. Eu não quero ter que ir para casa de alguém, sentar. Eu não gostava, eu sempre não suportava esse negócio. Mas a igreja foi me ensinando que a gente precisa saber contar com as pessoas, que a gente precisa entender que as pessoas têm que trabalhar juntas. Então isso é fundamental e quando bem conduzida realmente faz a diferença no trabalho, especialmente quando se trata da vida da igreja. Bom, então, primeiro princípio é esse princípio da coordenação. E o segundo princípio, né, que vai fazer com que o trabalho de Neemias tenha sucesso e, consequentemente, para nós é muito importante, é o princípio da cooperação. Então, presta atenção. A gente falou de coordenação, como Neemias coordenou tudo. Agora a gente vai entender aqui a questão da cooperação. Então, Neemias, nós vamos ver aqui no livro, temos visto no livro, ele é um exímio administrador. Então, ele conhece bem como administrar tudo, como mobilizar as pessoas, como incentivá-las cada vez mais. Então, o líder ele precisa fazer isso. Conseguir fazer com que as pessoas sejam motivadas a abraçar o trabalho. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida na liderança. Algumas pessoas, quando eu converso, falam assim, liderança é uma monarquia democrática. Você pode até dizer assim, olha, tem que ser feito isso, mas você tem que fazer com que as pessoas entendam que isso tem que ser feito e elas têm que abraçar junto, como se todo mundo tivesse votado por aquele objetivo. Então, ainda que você tenha que dizer, olha, isso vai ter que ser feito, você tem que conseguir levar as pessoas a entender aquele propósito para que eles possam abraçar junto. Foi isso que Neemias fez. Volta lá no capítulo 2. A gente relê no versículo 17, ele disse, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. E depois ele diz, o texto diz, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei tinha me dito. Então Neemias mostra para eles a situação, fala do problema, mas mostra como Deus estava com eles
e como isso acarretou até em uma mudança no coração do rei, que foi bondoso com ele. E aí a resposta do povo foi, então vamos reconstruir. Ou seja, o povo abraçou a ideia. Talvez a nossa dificuldade muitas vezes seja fazer com que a nossa família entenda, com que nosso trabalho, as pessoas entendam o quanto aquilo é importante. Você quer que as pessoas da sua família venham para a igreja, estejam, caminhem juntos. O que você tem buscado fazer para mostrar que estar aqui é importante? Porque às vezes isso está claro para a gente, mas pode não estar claro para alguém da nossa família que até se diz cristão, mas não consegue ver essa tamanha importância assim estar na igreja. O culto doméstico é importante, mas será que eu consigo mostrar às pessoas da minha casa que isso é importante? Como é que eu consigo demonstrar o valor disso? Então o líder ele sempre precisa pensar nesse aspecto. Como é que eu vou conseguir mostrar às pessoas que isso é importante? Então Neemias tinha tudo isso aqui. Tem alguns princípios aqui também que vão facilitar nesse sentido. Primeiro, Neemias não deixou ninguém de fora. Então ele não olhou para algumas pessoas e disse assim, olha, essas aqui são descartáveis. Não, ele considerou que todas seriam úteis. É claro, pessoas trabalhariam de formas diferentes, em posições diferentes, mas todos eles seriam úteis. Você vai fazer o culto doméstico lá, por exemplo, com os seus filhos. Seu filho menorzinho, ele não vai ter a atenção do maior. Talvez não saiba ler adequadamente. Talvez não tenha habilidade com a música para tocar ou para cantar que um outro tem. Mas por isso ele não vai participar. Encontre uma forma dele participar. Como é que ele vai fazer? É uma música que essa criança sabe cantar. Do jeitinho dela. Vamos lá, vamos para o momento do louvor. Fulaninho de tal. Vai lá, cante aí aquela música que você gosta. Aí ela vai cantar e ela vai se sentir bem e vai sentir que está participando. Então ter essa consciência de que ninguém pode ficar de fora é muito importante. Vale para o trabalho, na empresa, todo mundo tem que se sentir parte. A empresa conseguir alcançar o resultado. As pessoas têm que conseguir entender que elas fizeram parte daquele resultado. Você consegue mostrar isso para elas? Na igreja, as pessoas têm que se sentir parte. Toda realização é nossa, não é uma realização do pastor, de um líder ou de outro, é de todo mundo. É todo mundo servindo ao Senhor, todo mundo buscando, então a gente tem que ter essa consciência. Gente, é fácil fazer isso, quanto maior o grupo é mais difícil, mas é uma coisa que a gente precisa estar sempre buscando ali, fazer com que as pessoas se sintam incluídas, se sintam parte dos projetos. Segundo aspecto aqui, importante também dentro desse princípio da cooperação. Os líderes precisam dar o exemplo. Aqui nesse texto nós vimos homens de posição elevada fazendo ali o trabalho pesado. Olha o versículo 1 logo. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram as portas das ovelhas. Quem foram os primeiros aí a meter a mão na massa? O sumo sacerdote. A liderança religiosa do povo. Ele podia dizer assim, eu vou ficar só aqui no templo intercedendo por vocês. Não, ele foi lá meter a mão na massa. Quem foi com ele? Os sacerdotes, o segundo escalão da liderança religiosa. O texto diz que eles começaram o trabalho. Então, liderança precisa dar exemplo. Gente, nossa igreja é tão arrumadinha, as pessoas chegam aqui para visitar, percebem isso. A menina que veio, a Lely, veio aqui na conferência, pegou o microfone e falou, olha, aqui é uma igreja que dá para perceber que é toda arrumadinha, bem cuidada. Que bom! Sabe por quê? Quem limpa a igreja são os líderes. Meus irmãos, como é que a gente vai deixar uma igreja descuidada se somos nós que estamos metendo a mão na massa para cuidar dela, para limpar? Vai ser muito mais difícil isso acontecer. Então a gente tem escala de limpeza. Não quer dizer que quem não é líder não possa participar. Pode se encaixar aí, procurar Alexandre ali. Alexandre, me bota num negócio aí dessa escala aí que eu quero também. Vai lá, você pode participar. Mas a obrigação primária somos nós enquanto liderança. Então tá lá, tem a escalazinha dos departamentos, quem limpa em cada final de semana. Uma limpeza geral da igreja. Todo mundo mete a mão na massa.
Então, essa posição da liderança, né, um líder ser reconhecido porque é aquele que dá exemplo. É claro, isso é um exemplo de muitas coisas, mas o líder ele precisa ser exemplo no ensino, na busca, na integridade. Não pode, meus irmãos, uma igreja em que, em contexto geral, vamos dizer assim, a igreja, né, entenda que igreja como todo mundo junto, né, mas que a igreja lê mais a Bíblia do que a liderança, a igreja estuda mais do que a liderança, a igreja ora mais do que a liderança. Não dá, porque liderança sempre vai ser exemplo. O líder sempre precisa estar ali, então, na frente daquilo que está acontecendo. Então nós vemos aqui o sumo sacerdote, vemos os sacerdotes, nós vimos aqui os ourives, versículo 8. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte. Ourive, o cara mexia com ouro. Ele podia dizer, não, minha mão é fina demais, não vou pegar tijolo e massa não. Minha mão é fina, eu só sei lidar com o ourinho ali, coisa maravilhosa ali, preciosa. Não, foi lá e meteu a mão na massa. O texto mostrou aí para a gente também, regentes dos distritos, versículo 9. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez reparos. Essa história de que, né, o cara é o líder, não sei o que, ele faz nada, só quer ser idolatrado. Outro dia uma pessoa estava contando de uma determinada igreja que o pastor estava se vangloriando, lá na igreja, faço nada, todo mundo vem logo me servir, eu sou muito, você tem que ir lá para ver, você é uma igreja que serve, eu só sou servido. O que é isso? Que pastor é esse que se vangloria de uma igreja que só está servindo a ele? Não pode. O líder precisa dar o exemplo. Outro aspecto aqui, dentro desse princípio da cooperação, é as mulheres não podem ficar de fora. Versículo 12. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda das suas filhas. É claro que nós não vamos ver, de uma forma geral, as mulheres trabalhando o tempo inteiro. Por quê? Porque, primeiro que esse trabalho pesado, ele é muito mais propício aos homens, pela força dos homens. As mulheres tinham que cuidar das outras questões da casa, os filhos pequenos, a alimentação, para que os próprios maridos, né, filhos, homens, pudessem também estar ali fazendo trabalho pesado. Mas o que nós queremos mostrar com isso aqui é que o trabalho da mulher também é importante, assim como na vida da igreja, assim como em casa. Entender isso de uma maneira harmônica é fundamental. E entender isso da maneira adequada. Entendendo também que homens e mulheres têm os seus papéis em qualquer lugar na sociedade. Guardar esses papéis, observar esses papéis também é importante. Algumas empresas tentam fazer isso de uma maneira hoje muito forçada e acabam, por exemplo, nas questões de liderança, às vezes acabam forçando alguém a ser líder apenas porque é uma mulher, né? Para tentar dizer assim, não tem representatividade. Na política nós temos visto isso, os partidos são obrigados a colocar mulheres para se candidatar. Só que as mulheres muitas vezes não querem, tem muitas mulheres que não querem. E o que nós temos visto? Fraudes, mulheres que são colocadas para concorrer, que nem elas votam nela, porque elas não querem participar daquilo ali, mas só para obedecer a cota que tem que ter de candidatas mulheres, elas estão lá. Não é assim, meus irmãos, que nós, enquanto cristãos, tratamos esse assunto. Nós entendemos o papel da mulher na sociedade, entendemos o papel da mulher na vida da igreja, mas entendemos também que cabe tanto a homem quanto a mulher a exercer os seus papéis. Essas aqui se colocaram ali à disposição do trabalho. Não sabemos por qual motivo. Talvez até por uma questão de tentar demonstrar exemplo junto com o seu pai, porque o texto nos diz que ele era governador da outra metade do distrito de Jerusalém.
Então, talvez para tentar mostrar, sabe, essa coisa de que, olha, nós estamos fazendo, meu pai está aqui, é governador, nós estamos aqui também ajudando o nosso pai, talvez fosse essa a intenção, nós não sabemos exatamente. Mas o que nos cabe aqui é entender que as mulheres têm sim papel, assim como tem papel dentro da Bíblia, assim como tiveram papel na história da igreja, continuam tendo importância dentro da vida da igreja, da sociedade, das famílias, com certeza. Outro aspecto aqui envolve pessoas também de fora. Às vezes é necessário envolver-se com pessoas que não são necessariamente do nosso grupo. Por exemplo, um trabalho de uma igreja, com pessoas que são de outras igrejas, que possam ajudar em determinado aspecto, em determinados trabalhos, né? É fundamental. Nós, no domingo aqui, né, decidimos mandar uma oferta lá para o Rio Grande do Sul, que foi por outras igrejas. São igrejas que estão lá fazendo trabalho, por outra igreja, na verdade. Nós nem mandei, acabei ontem na correria, nem mandando lá no grupo da igreja, mas nós enviamos a oferta para o trabalho do Ministério da Onda Dura. São eles que estão lá à frente, estão trabalhando, não vai aparecer o nosso nome, mas nós cooperamos com esse trabalho, entendendo que são pessoas que estão lá fazendo um trabalho sério. Então, muitas vezes o trabalho vai exigir essa ajuda de pessoas de fora, o conhecimento de alguém de fora, um auxílio de alguém de fora. Isso pode ser também importante para nós, considerar isso também é importante. Nem tudo vai ser descartado. Mais uma vez, aquele exemplo em Esdras, Zorobabel precisou descartar um auxílio que veio de fora, porque eram pessoas mal intencionadas. Aqui são judeus que não eram de Jerusalém, eram de outras cidades ao redor, mas que são aceitas ali no trabalho, porque se colocaram à disposição para ajudar. Aí tinham pessoas de Mispa, de Jericó, de Tecoa, de Gibeon e outras cidades. Por fim, dentro desse princípio aqui, não espere unanimidade. Versículo 5. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando as orientações dos seus supervisores. Então, esses homens de Tecoa, eles não aceitaram muito bem, talvez, a forma como Neemias estava coordenando o trabalho. Mas ainda assim, eles vão lá e vão trabalhar. Então, o direcionamento de Neemias, a liderança de Neemias não é uma unanimidade, mas o trabalho precisa ser feito. Então o líder, ele não deve esperar unanimidade, ele não deve esperar que todo mundo sempre vai aceitar. Agora é importante que o líder também esteja atento se todo mundo está sendo contrário, será que eu não tenho que repensar alguma coisa? Se todo mundo está criticando determinado aspecto, será que não sou eu que preciso considerar algo? Então o líder, ele também tem que ter essa percepção, tá? Então nós vimos aqui o princípio da coordenação, o princípio da cooperação, e agora nós vamos falar sobre o terceiro princípio, que é o princípio da aprovação. Neemias, ele tinha aquilo que hoje é chamado muitas vezes de inteligência emocional. Ele consegue coordenar essas pessoas, mas ele consegue coordenar com o conhecimento que ele tem e fazendo essas pessoas serem movidas ali com um coração realmente disposto. A grande maioria deles com um coração bem disposto a fazer as coisas. E isso, meus irmãos, é fundamental. É por isso que esse princípio aqui se chama aprovação. O líder, ele precisa considerar que o seu trabalho precisa ser aprovado pelos demais. O líder de uma igreja precisa ser aprovado pela igreja. O gerente de um setor, ele precisa ser aprovado pelas pessoas. É fundamental. A coisa que eu costumo dizer lá no nosso trabalho é que o salário do gerente está na mão das outras pessoas. Se ele não conseguir fazer com que essas pessoas estejam junto com ele, sendo mobilizadas, abraçando o trabalho, uma hora ele vai cair, com certeza. Então funciona isso para várias áreas da nossa vida. O líder precisa ser aprovado. Agora, como esse líder faz isso? Neemias nos ensina aqui algumas coisas. Primeiro, trate as pessoas pelo nome. Sabe quem são as pessoas? Pessoas não são só números. Pessoas são pessoas. Precisam ser amadas, cuidadas. Eu falei para vocês aqui várias vezes, né, de uma
pastora que disse assim, olha, não vejo a hora da igreja ter tantas pessoas para eu ganhar 10 mil reais por mês. Tipo, ela não estava pensando nas pessoas, no coração das pessoas. Ela estava pensando no salário que ela ia receber se tivesse uma quantidade de pessoas na igreja. Então, o líder ele precisa saber quem são as pessoas, considerar como elas estão. Às vezes você coordena o trabalho e aí, determinado dia, alguém não foi tão bem. Mas de repente ela não foi tão bem, não é porque ela não quis ajudar ou porque ela realmente não pudesse fazer. De repente, naquele dia ela não estava bem. Naquele dia ela tinha passado por alguma situação. Isso precisa ser, então, considerado. Então, trate as pessoas pelo nome, ou seja, trate as pessoas bem. Neemias enumera aqui as pessoas e diz os nomes delas, fala de onde elas são. Então, Neemias conhece quem são essas pessoas. E isso é fundamental, então. Que você possa coordenar algum trabalho, alguma coisa, conhecendo as pessoas, conhecendo a vida delas, sabendo o que elas enfrentam, o que elas passam. Uma coisa que eu acho muito interessante é que muitas vezes as pessoas trazem algo de alguém, né, para considerar algo, às vezes até para ajudar mesmo. Pastor, fulano de tal tem isso, ou fez isso, ou eu fiquei sabendo disso. E aí eu tento sempre ao máximo poder dizer assim, olha, mas essa pessoa, ela é assim, ou eu já sabia disso, ou essa pessoa ela passa por isso, ou você não sabe, mas essa pessoa, sabe? É uma exigência minha. Eu quero ser pego o mínimo desprevenido possível. Eu quero poder, quando alguém chegar para falar alguma coisa, eu poder dizer assim, olha, mas essa pessoa eu conheço. E me cobro quando chega alguma coisa que eu não sei. Porque eu quero, enquanto pastor, poder conhecer as pessoas. Então a gente tem essa responsabilidade de tratar as pessoas pelo nome. Outra coisa, procure sempre motivar os trabalhadores. É outra coisa que às vezes nos falta, né? Essa coisa de poder motivar as pessoas. As pessoas têm que trabalhar, têm que se envolver, têm que servir, mas elas precisam fazer isso de uma maneira alegre, com o coração disponível, dispostas. O que nós temos feito para que as pessoas possam ser motivadas? Na minha casa eu quero todo mundo fazendo as coisas da melhor maneira. Será que eu tenho conseguido motivar a minha família? Será que eu tenho conseguido motivar a minha casa? Eu preciso considerar isso também. Então Neemias buscou isso, sabe? Motivar aquelas pessoas. Motivar as pessoas, nós vamos ver isso num texto mais à frente, como Neemias fazia isso de uma maneira até mais clara do que esse texto aqui. Mas é muito importante que a gente possa considerar as pessoas, a motivá-las a que elas possam se sentir bem naquilo que elas estão fazendo. É fundamental também. Outra coisa que nós vamos ver aqui é preciso levar as pessoas também a transcender. E que é isso? Às vezes a pessoa ela não consegue considerar que ela pode dar um passo a mais, que ela pode ser um pouco a mais, que ela pode exercer algo de uma maneira melhor. Às vezes a gente não se considera assim. Mas o líder precisa olhar para as pessoas e dizer assim, olha, eu vou tentar tirar de você algo mais. Vou tentar fazer você perceber que você pode algo mais. Então isso é levar as pessoas a transcender. Aqui nós temos no texto o próprio exemplo dos tecoitas. Esses lá do versículo 5, que não gostaram muito do trabalho, né? Mais uma vez lá, o versículo 5. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, são os tecoitas, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Aí quando chega lá no versículo 27, aí diz, depois dele os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Ou seja, o que nos parece aqui é que eles começaram fazendo uma parte do trabalho, mesmo estando contrariados. Mas talvez o trabalho de Neemias, tudo que estava acontecendo era tão contagiante que eles se dispuseram a fazer outro trabalho que talvez no começo eles não tivessem vontade de fazer, não queriam muito participar, se envolver. Você já viu gente assim? Que no começo está fazendo assim de mau gosto, não está gostando muito de alguma coisa, né? Vai pintar uma parede, está pintando aqui com a cabeça virada. No final está cantando alegre, está fazendo com todo mundo, está pintando, está participando.
Gente, isso é tão bom quando a gente consegue fazer com que as pessoas percebam o seu papel, percebam a sua importância, se envolvam cada vez mais. É algo que a gente sempre precisa buscar. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, fazer com que as pessoas se envolvam cada vez mais, fazer com que elas cresçam, se disponham cada vez mais e possam perceber que tem crescido. Isso é importante também. Isso faz parte da aprovação do líder. E o outro princípio dentro da aprovação do líder, o último aqui nesse aspecto, saiba apreciar as grandes e as pequenas coisas. Veja o versículo 13. A porta do vale foi reparada por Hanun e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Bom, os moradores aí de Zanoa repararam uma porta e mais 450 metros do muro. Malquias edificou e assentou apenas uma porta. Trabalharam ali lado a lado, mas Neemias prestigiou ambos. Então o trabalho deles em relação aos demais parece ter sido bem menor, mas também foi reconhecido. Porque aqui nós não sabemos de fato se a sua participação menor talvez não tenha sido por uma limitação, por uma dificuldade que eles tinham. E por isso só conseguiram fazer aquela parte. Então os pequenos trabalhos também precisam ser reconhecidos, desde que nós possamos perceber que aquilo é o que as pessoas podem fazer. Olha, o que eu consigo fazer, o que eu consigo contribuir até aqui, isso também precisa ser reconhecido. Então o líder, ele precisa ter essa percepção. Uma coisa que me chateia muito, por exemplo, na minha empresa, às vezes é isso. Pessoas que são reconhecidas porque têm um volume grande, porque conseguiram fazer feitos gigantes, e parece assim, às vezes, que os outros são desprezíveis. Mas não, o todo, ele precisa de todo mundo. Porque aquele que faz pequeno, ele faz, talvez, aquilo que o que fez um grande, ele não chega ali naquele lugar, ele não chega naquelas pessoas. Então isso precisa ser compreendido também por um líder. Amém? E o último princípio, meus irmãos, que o texto aqui nos apresenta, é o princípio da comunicação. E tem duas coisas aqui que são importantes para o líder. Primeiro, o líder precisa de instruções claras. Bom, Neemias vai coordenar todo esse povo aqui e, ao que nos parece, eles foram direcionados para fazer o que deveriam fazer, onde deveriam fazer. Então as instruções, a clareza na instrução é muito importante. Às vezes líderes chegam para mim e falam assim: pastor, é porque eu estou lidando com essa e essa situação. Aí eu sempre pergunto: você já conversou com a pessoa? Você já falou para a pessoa o que você está achando? Você instruiu a pessoa sobre isso? Porque a primeira questão é: instrua a pessoa, dê oportunidade para a pessoa mudar, para fazer aquilo que tem que ser feito, a partir da instrução que você deu. Aí você vai monitorar, você vai observar, a pessoa vai ter tempo para fazer aquilo ali. Agora, se depois a pessoa foi instruída, foi direcionada, foi acompanhada, foi ajudada, e ainda assim não conseguiu fazer, ou se nega a fazer, ou tem dificuldades, aí nós podemos considerar alguma mudança. Mas o papel do líder é poder dar a instrução às pessoas. Então você não pode ser um líder sem instruir as pessoas. E instruir não é jogar qualquer coisa. Hoje, por exemplo, a gente tem internet. Às vezes a gente só quer pegar lá, pega aqui esse vídeo, eu achei legal, pá, toma aí no teu peito. Assiste aí. Pega aí, te vira agora com isso aqui. Não. Líder tem que instruir. E para o líder instruir, ele precisa estudar. O que Neemias fez? Rodou a cidade toda, analisou tudo. Aí ele voltou e disse assim: olha, você vai fazer isso aqui. Certamente ele estava considerando, você fica aqui mais perto, a sua família consegue fazer isso aqui, então é isso aqui que você vai fazer. Então você vai poder fazer isso aqui. Então a instrução para o líder é muito importante. O líder tem que saber se comunicar. O WhatsApp, você tem que aprender a se comunicar no WhatsApp.
Tem coisa que a gente pode falar no WhatsApp, tem coisa que não. Tem coisa que a gente pode falar, mas a gente tem que saber como falar. Porque dependendo do que a gente coloca ali, pode ter uma interpretação equivocada. Então, tudo isso tem que ser pensado. O líder ele tem que pensar nisso. O líder é pago para isso, né? A gente não é pago não, mas é pago por Deus para isso. O Senhor nos capacita. Então, tem que ser o nosso papel. Não podemos ser preguiçosos. E, último aspecto da comunicação é delegue a autoridade às pessoas. Neemias é o grande líder aqui, mas nós vimos que em vários lugares estavam ali famílias. E aí nesses lugares em que estavam ali famílias ou grupos, tinha sempre alguém que estava liderando aquele grupo, aquela família, as pessoas que estavam naquela região. Então o líder, a depender do tamanho da sua equipe, ele precisa considerar isso cada vez mais. Então poder delegar, instruir e delegar para que as pessoas possam realmente fazer. Quem é que delega? É alguém que tem autoridade sobre a outra pessoa. Agora isso não pode ser feito de qualquer jeito. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então uma dificuldade minha, por exemplo, sempre foi delegar. Porque como eu sempre fui um cara assim, muito fechado, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com pessoas, eu comecei a ter muita dificuldade nesse aspecto. Mas é uma coisa que eu luto constantemente contra. Não posso centralizar tudo, não pode ser tudo meu. Eu não posso decidir 100% tudo, sem considerar o que as pessoas pensam. Então isso tem que ser pensado. Então faz parte desse princípio da comunicação que o líder saiba delegar. O que nós podemos então aqui, meus irmãos, concluir com tudo isso é que todo esse sucesso que a obra vai ter, liderada por Neemias, é resultado do êxito de cada um daquele lugar. Quando nós fazemos um trabalho conjunto, quando nós fazemos um trabalho como igreja, quando fazemos um trabalho como família, como empresa, o sucesso do trabalho é o sucesso de todos juntos. Então a gente sempre precisa considerar isso. E a palavra de Deus então nos mostra, meus irmãos, nos mostra que precisamos caminhar juntos. É por isso que nós temos a figura do corpo. É por isso que nós somos corpo de Cristo. Porque nós precisamos entender que o sucesso de um é o sucesso de todos. E o sucesso de todos é o sucesso de cada um. Que possamos caminhar em unidade, que possamos ajudar uns aos outros, que naquilo em que tivermos dificuldade possamos crescer, e naquilo em que os nossos irmãos tiverem dificuldade, que nós possamos ajudá-los a crescer, porque certamente o resultado no final vai ser bom para todos e será para a glória de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Deus.